Boa noite, deusas maravilhosas desse Instagram. Gente, vocês estão boas? Vamos ver aqui, ó. Vou mandar para algumas maravilhosas. Bem maravilhosas. Vou ver se essas deusas vêm aqui assistir a nossa live, o nosso bate-papo. Segura a peteca aí vocês, que eu vou mandar para as minhas maravilhosas que estão aqui. Brasil! Gente! Ela já tá aí, vocês sabem quem é a nossa convidada de honra? É ela, né, gente? Já vou chamar ela aqui. Amiga, mandei aí, vê se chegou. Opa, calma aí. Cadê o negócio? Já começamos assim, gente. Aqui é assim. Hello, E é desse jeito, gatinha! ó. E aí, mulher? Tá boa, que bonita? Tá bom, você? pessoal? Que ela já pensa que a gente não fala direto, né? Eu tava falando agora no WhatsApp, gente, que aqui é assim, vocês sabem, né? Inclusive, o tema dessa live, eu vou até escrever aqui agora, o tema dessa live apareceu numa conversa, né? Total. Meu Deus. Mas sabe o que eu tava pensando agora, né? Essas lives que a gente faz junto é um perigo, né? Porque às vezes dá um tilt na cabeça e a gente começa a soltar, a contar as coisas da vida, né? Já se torna uma conversa fácil. Ai, gente. Meu Deus. E aí? Peraí, deixa eu mandar aqui. Fixar isso. Como é que fixa esse trem aqui, gente? Foi. Enquanto as deusas chegam, eu vou pedir para quem já está aqui responder para a gente se escuta bem, se está vendo bem a gente, se está tudo certo. Quem for. Se a gente tá bonita na câmera. Que a gente segue deusa, né, meu bem? Vamos lá. Tá todo mundo escutando, ouvindo? Boa noite, tá? Amiga, seja bem-vinda. Vamos começar. Para quem não me conhece, né? Meu nome é Veridiana. A Elisa, conheci a Elisa num curso que eu fiz com ela e depois, gente, ó, foi só por Deus. Deu match perfeito. Deu match perfeito. Hoje o que eu propus para a Elisa foi a gente fazer um bate-papo sobre o tema que eu falei para ela. Eu falei assim, a gente estava conversando e na conversa eu falei assim, amiga, mas é bem isso mesmo, né? Sem prazer na vida, sem prazer na cama. E o que eu quis dizer com isso foi, sem prazer no seu dia a dia, sem prazer na cama. E eu sou terapeuta de relacionamento, o meu foco de trabalho é com mulheres que querem realmente manifestar um relacionamento consciente, um relacionamento saudável. E eu digo que essa manifestação do seu mozão começa pelo relacionamento consciente que você nutre com você mesma. Então, seja muito bem-vinda por aqui, a esse Olimpo. E agora eu vou pedir para você se apresentar, minha musa. Hello! Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Elisa. Tenho o prazer de conhecer a Veridiana. Já vai fazer o quê? Uns 4, 5 anos? Eu não sei, uns bons anos aí. Isso aí. E assim, com certeza foi amor à primeira vista. Me encantei muito, assim. E, cara, de lá pra cá a gente não se largou mais. Que bom. E para quem não me conhece, eu basicamente trabalho com muitas coisas, mas o meu foco do trabalho é sexualidade. Só que não é uma sexualidade tão convencional como a grande maioria das pessoas conhecem, porque para mim, não tá tudo bem a gente sentir pouco, não tá tudo bem a gente ter tanto medo do julgamento, não tá tudo bem a gente não se sentir livre, segura, confiante para se expressar. E eu acredito que tudo isso parte da reconexão com quem você é, com a sua pelvis, com o seu feminino, para poder explorar, se entregar e vivenciar essa potência toda, não só com a outra pessoa, mas acima de tudo, com você, no seu autotoque e o prazer que você sente na vida e em ser você. Porque acredite, para mim, o maior
caminho de reconexão com o prazer foi quando eu me permiti ser amorosa e generosa com quem eu sou, apesar de toda a minha história. E essa conexão é o que permite criar segurança para se entregar e viver toda a potência multiorgástica que você, pessoa com útero, vulva, merece e é capaz de ter. Você só precisa relembrar o teu corpo dessa capacidade. Então, assim, depois dessa história toda, é isso que eu faço, gente. Trabalho com trauma, trabalho com a cabeça, com o emocional, com o corpo. Mas, acima de tudo, é uma recuperação de quem a gente é e se permitir ir além da nossa sexualidade. Então é isso. Resgate de autenticidade, né, amiga, também, né? Sim, total. Gente, então vamos lá. Eu só quero saber uma coisa aqui pra vocês, ó. Eu sempre faço um script, né? Mas nas minhas lives com a Elisa, assim, o script, ele sei lá, A gente rasga. ele dá uma volta, sabe? E aí eu quero saber uma coisa aqui, ó. Se temos aqui mulheres controladoras, perfeccionistas, que têm desafio de receber elogio, de receber. Levanta a mão, gente. Levanta a mão comigo, porque... Culpada. Controladoras em remissão, né? Faz 1 minuto que a gente parou de controlar. 20 segundos. Eu não controlo mais. Estamos aqui. Estamos juntos nesse processo. Brincadeiras à parte, eu acho que é interessante a gente pensar no seguinte. Todo mundo, em algum nível, vai controlar. Eu não vejo o controle como um problema. Ele se torna um problema se eu não sei para que ele está ali. Porque ele serve uma função, como tudo da nossa vida. E aí eu pergunto, quem está aqui hoje? A que função esse controle serve? Porque de alguma forma ele tá aí, ó, andando de mãozinha dada junto com você. No meu caso, ele dorme comigo, transa comigo, me come. É uma coisa assim, uma barbaridade. Ele fica dando show, ele não fica fazendo aquela carinha assim, ai, deixa eu dar um oi aqui pra ela ver se ela lembra de mim. Não, ele tá lá constantemente. E aí o que ele faz? Ele vai, olha aqui, ó, presta atenção no que eu vou fazer pra trazer aqui pra vocês essa consciência. Ele vai fazendo assim, ó. E não é só aqui em cima que ele vai fazendo assim, esse excesso de controle. Ele vai fazendo assim no corpo inteiro. A gente controla para se sentir seguro. Então, imagina o seguinte, para as pessoas que estão aqui, que passaram por alguma situação de trauma, e trauma não precisa ser uma coisa extremamente grandiosa, tá, gente? Nossa, trauma, né? Trauma é a interpretação que você dá para aquilo que te aconteceu, né? Aquilo que... Todo mundo passou por trauma. Exatamente. Tá bom? Sim, vamos naturalizar. Não existe um ser humano brasileiro, que vai ficar aí sem passar por essa experiência. E aí, se teve algum tipo de abuso, se teve uma instabilidade por parte dos pais, dos cuidadores em casa, né, que fez com que você entendesse que aquele ambiente não era seguro, isso faz você desenvolver essa questão do controle. Vou dar um exemplo lá de casa, que é assim, ó. O meu pai tomava remédio para dormir. E aí a minha mãe virava para mim e falava assim, hora que ele tinha tomado remédio, que ele adormecia no sofá, a minha mãe ia lá no meu quarto e falava assim, Bridiana, você não abre a boca, você abaixa essa televisão, porque o seu pai tá dormindo. Você sabe que se ele acordar, ele não dorme mais. Ficava muda. Não fazia nada. Isso é só uma das coisas. Você tinha então, assim, quantos anos? Eu tinha... Amiga, na verdade, desde que eu me entendo por gente, eu já trabalhei muito isso na terapia, mas era assim, eu tinha que ter medo do meu pai. Entendeu? Forte. Eu tinha que ter medo do meu pai. A forma do processo de desenvolvimento foi assim. Então, eu entrei nesse lugar de medo, tipo, opa, e aí o que eu faço? Eu tensiono, controlo o máximo que eu posso, né? Então, eu tento ser perfeita, eu tento agradar, eu não falo alto. Pra quê?
para não gerar nenhum tipo de, tipo, ai meu Deus, vai acontecer alguma coisa. Faz sentido isso que eu tô falando, gente, até aqui? Alguém já passou por uma Nossa, fala. situação parecida? Eu acho que eu posso citar uma, posso? Né? Já que é se Deve, intrometeram. deve. E eu gosto muito dessa definição da Veridiana, porque a gente acredita que só um abuso sexual, uma violência, algo muito extraordinário precisa acontecer na nossa vida para ter um impacto, né? A ponto de nos traumatizar. Eu tô lendo um livro do Gabor Maté. Eu não vou saber eu não vou saber falar o sobrenome dele direito, mas O Mito do Normal. E eu estava até relendo aqui algumas páginas antes de entrar na live, né? Você já chegou dando essa voadora. E é muito forte, porque a gente acredita, então, que precisa ser coisas intensas. Só que a gente esquece que não é a capacidade que somente do que aconteceu, mas como a gente foi capaz de processar. E isso depende muito do ambiente onde a gente está inserido. Por exemplo, e agora eu vou dar uma fugida na realidade para a gente integrar e eu contar um pouquinho da minha história, porque eu tenho histórico de trauma, mas... E também traumas que estão bem mais profundas, que elas não são tão visíveis ao nosso olho, mas que a todo momento está reagindo. Porque vai por mim, se você não tivesse trauma nenhum, você estava zerado na vida, você estava ganhando dinheiro que você quer, trabalhando com o que você quer, falando se expressando da maneira, vivendo o relacionamento dos sonhos, sem engatilhar. Vai por mim, todo mundo tem trauma, porque você é humana. Porque você tem um monte de sistema de crenças que podem ser limitantes, como também potencializadoras, que fazem seu sistema nervoso reagir. E eu vou trazer um estudo, que daí é de um outro cara, que é inclusive o amigo do Gabor, que é o... Tô vendo aqui o livro, o Bessel van de Kolk. Eu não vou saber falar o sobrenome, tá bom, gente? Então, foi mal. E ele fala o seguinte, ele aponta nesse livro, né... O Corpo Guarda as Marcas, onde ele fala sobre estudo do trauma. E ele vem falando, então, sobre... que eu tenho certeza que todo mundo aqui, em algum momento da vida, né, no dia 11... 7 ou dia 11... Eu acho que é 11 de setembro de 2000 e tanto, lembra do atentado das Torres Gêmeas, do 11 de setembro que aconteceu e que, assim, realmente repercutiu o mundo inteiro. E num desses estudos que o cara apontou, ele falou que fez um estudo a longo prazo com crianças cujos pais morreram no atentado. E elas estavam, tipo, numa escolinha, jardim de infância próximo, e que dava para ver as torres caindo e as pessoas se jogando. Olha só que forte. Isso daí tem tudo para ser um trauma muito complexo. Todo mundo concorda comigo? E olha só que forte. E nesse estudo eles estudaram, né, acompanharam essas crianças por mais de uma década. E ele foi entendendo como que essas crianças se desenvolveram a longo prazo após essa ruptura tão grande no sistema nervoso. E esse estudo apontava que houveram crianças cujos pais realmente assim morreram, que elas viram, e elas continuaram a vida normal. Entre aspas, vou explicar. Assim como teve outras que a longo prazo, por conta da estrutura ambiental das pessoas, das crenças que elas já tinham, que foram instauradas do nível de segurança e que elas se sentiam protegidas, principalmente pelos seus responsáveis ao longo desse processo, foram determinando se ela ia, então, retomar e ter um processamento saudável dessa experiência ou se iam, então, cair num estado de vazio, um estado, então, de dependência, seja química, seja nas relações, ou comportamentos autodestrutivos, assim como congelamento, a necessidade de fugir das situações, assim como altos níveis de estresse, depressão e por aí uma série de outras coisas, né, que são ainda mais intensas. E houveram crianças que realmente tiveram desempenho e tiveram carreiras excelentes. Por conta disso, o ambiente onde a gente nasceu, se desenvolveu, eles são essenciais para a formação daquilo que a gente acredita que a gente é, das nossas capacidades, das nossas habilidades, a forma como a gente é criado, na forma como os nossos pais se relacionam e na forma como eles lidam consigo mesmo, com as suas emoções e projetam na relação conosco, a gente aprende e a gente absorve. E isso vem falando então exatamente o que a Veridiana falou. Meu, olha só, provavelmente você poderia ter o quê? Uns 5 a 7 anos de idade. E que você ouvia então da sua mãe o quê? Você não pode fazer isso, fazer barulho para uma criança. É a mesma coisa falar, faz barulho, pega a panela aqui, ó.
Tem. Né? Por conta isso vai acontecer, seu pai vai ficar bravo. Eu entendo que a intenção era boa, mas olha só que doido, né? Uma pressão e foi a pouco, né? Dependendo da situação, às vezes do pai acordar e brigar. Então imagina uma criança com sistema nervoso em formação, com sistema cognitivo que não sabe reconhecer se ela vai morrer. E assim, é muito forte falar isso, né? Porque a gente esquece que o nosso cérebro reptiliano, ele tá junto com o nosso cognitivo, ele tá em desenvolvimento até mais ou menos a nossa adolescência, se não na nossa fase adulta, o início da fase adulta. Mas principalmente do zero. Mas aos 0 aos 7 anos é muito mais difícil haver esse discernimento se o seu sistema nervoso está em perigo de morte ou se somente é o seu pai te chamando a atenção, não que ele fez alguma coisa. Muito pelo contrário, às vezes foi só uma reação e a forma como foi interpretado aqui, junto com uma série de experiências, formaram um trauma. Olha só que loucura, mas acontece. No meu caso, eu tive as duas experiências, tanto na formação, quanto também em aspectos mais violentos, como o trauma e o abuso sexual em si. Mas quando hoje eu vou trabalhando em terapia, sem sombra de dúvidas, essa experiência teve uma marca profunda no meu corpo, assim como outras experiências de trauma, que a Veridiana conhece muito bem, principalmente da época que eu fui morar fora, que não foi só o abuso sexual que aconteceu, foram várias outras coisas que foram muito violentas no meu sistema nervoso. Mas quando eu pego a minha história, o que ainda mais me marca na terapia é o meu 7 anos de idade, onde, por incrível que pareça, eu tive um lar onde eu recebi todas as estruturas. E, assim, houve um sacrifício muito forte dos meus pais para darem tudo isso para mim, para os meus irmãos, mas ainda assim foi internalizado um medo profundo de errar, um medo profundo de desapontar, e por coisas muito bobas que ainda assim até hoje aparecem, como, por exemplo, olha só que doido, eu nunca vou esquecer. E, eu já trabalhei, inclusive, com a dona Veridiana. Trabalhei comigo? Então, olha só, não sei se você vai lembrar, que já faz bastante tempo, né? Que é uma ideia muito doida que hoje eu vejo como uma potência, mas que eu posso tirar minha pressão interna. Como, por exemplo, quando eu era criança, eu era uma criança que vivia no mundo da lua como qualquer outra. E isso eu acho que, de certa forma, deve engatilhar muito a minha mãe, porque ela se via muito em mim, a gente é muito parecida, gente. O rosto, o jeito de falar, se comunicar, até mesmo quando vai dançar, muito parecido. E eu lembro que era muito esquecida. Então, eu era uma criança que vivia muito nos sonhos, no mundo lúdico, e o que é natural, mas na nossa sociedade a gente reprime muito isso. A gente quer que as crianças fiquem sentadas na frente da carteira, comecem com 7 anos a aprender a ler e a escrever e não desenvolver suas habilidades. Eu tenho uma inteligência mais emocional, mais artística, e não necessariamente a lógica racional que a gente vai desenvolvendo. E eu lembro que nessa fase, né, era muito natural que eu esquecesse de tarefa, que eu esquecesse algumas coisas muito simples de aprender a ler. E tudo bem, eu estava em desenvolvimento, mas eu não entendia isso. Então eu nunca vou esquecer, por exemplo, um Dia das Mães, onde eu esqueci de fazer a tarefa e tinha sido um dia perfeito. Até chegar no final da noite, minha mãe me perguntar isso, e eu lembro do meu sistema nervoso congelar. Eu lembro até hoje a sensação que eu sinto um gelo. E eu lembro que a reação dela, quando então descobriu que eu não tinha feito, de, porque assim, você não pode fazer nada certo, porque não sei o quê. E assim, tinha que estragar o meu dia, e não sei, assim, uma reação. E o que eu entendo? Ela devia estar muito chateada com a situação. Eu sei que havia uma pressão e um sacrifício dos meus pais pagarem aquela escola. Eu sei também que dinheiro, para eles, havia uma crença muito forte que dinheiro não cai do céu, que não é fácil, que eles vivem numa constante luta. E eu também entendo que ela ouviu muito que era burra quando era criança, que ela foi muito invalidada. Mas eu senti esse impacto. Eu até hoje, quando as pessoas questionam a minha fala, eu ainda sinto esse gelinho pegar nas minhas costas. E daí, a gente já trabalhou algumas coisas nesse aspecto, né? Principalmente por conta do meu controle, porque então a minha reatividade, sabe qual é? Primeiro, eu posso congelar, ficar muito insegura e começar, então, nem me pôr à prova, então não seguir os meus sonhos, porque eu acredito que não serei capaz, porque eu acredito que alguma parte minha, o meu racional não vai dar conta, então algo muito ruim vai acontecer, e é doido isso, porque é inexplicável, mas ao mesmo tempo, e lógico, muita terapia e prática corporal de liberação desses bloqueios no físico e regulação emocional, o que eu fui aprendendo que, apesar de ter sido uma dor muito tremenda, me desenvolveu a
capacidade de querer também desenvolver o meu intelecto, de estudar, buscar e desenvolver uma fome de conhecimento, mas também da prática, de entender, porque eu internalizo quando eu sinto conhecimento. Não adianta ler 10 livros, e olha que eu leio bastante, às vezes 4 a 5 ao mesmo tempo. Olha só a loucura do controle, né? A crença de não ser uma menina burra. E eu acho também que entra dentro daquela coisa do não perder alguma coisa, né? Tipo, do bom de passar e você não perder, tipo, que é o FOMO, né? Sim. Fear of missing out. Exatamente. Então, olha só, ao mesmo tempo que existe um medo profundo, também eu tive um ganho de ter essa gana de, ao mesmo tempo que eu preciso racionalizar, mas não adianta só ler. Ou eu preciso escrever, ou eu preciso sentir. Então, tudo aquilo, para eu realmente entender, eu precisava sentir. Sabe por que eu me dei bem em física no ensino médio? Eu acho que isso daí eu nunca te contei. Porque eu só entendi a física e, por exemplo, estudar as equações de movimento, porque eu era bailarina e conseguia entender como aquilo funcionava no meu corpo. Olha só que loucura, porque entender de equação não rolava. Mas entender a dinâmica do movimento, da retração, com o movimento do meu corpo, eu entendia. Tanto que eu conseguia ficar mais tempo no ar que a grande maioria das meninas na época, né? Tá certo que é condicionamento físico, mas acima de tudo, a técnica e a compreensão de como que aquilo afetava. E daí eu te pergunto, será que eu era burra ou eu só tinha uma inteligência própria? Mas esse evento marcou a minha vida e que muitas vezes me deixa insegura, ansiosa e que tem um ganho muito profundo, mas ao mesmo tempo provém de uma dor. Faz sentido para vocês? Porque agora eu monopolizei aqui, né? Não, faz super sentido, gente. Deixa eu falar Desculpa. uma coisa pra você. Imagina, faz uma coisa, vocês, quando fizer sentido, manda um coração aí pra gente. Uma coisa que a Elisa falou, e eu não sei se todo mundo tem entendimento sobre isso, mas é assim, quando ela fala, eu tenho um ganho muito profundo sobre XYZ. Ai, ótimo você falar Tudo isso. que acontece na nossa vida, que a gente julga como aquilo desafiador, vou dar um exemplo. Às vezes a gente fala assim, pô, eu sou muito controladora, né? Ah, porque ser controladora é muito ruim, porque eu me sinto exausta, porque eu tenho sempre que dar conta de tudo, porque esse controle é excessivo. Enfim, tá bom, o controle em uma certa parte, ele te serve. Foi aquilo que eu falei lá no começo. Tá te servindo para alguma coisa. Qual é o ganho do controle? Você se sente segura. E aí eu vou mais longe. Agora, eu vou descer um degrau aqui, ó. Vou descer um pouquinho. Vou aprofundar um pouquinho. Lá vem, prepara! Pensa no seguinte. E eu quero essa resposta aqui, ó, no chat aqui, no comentário. Quero que vocês falem para mim o seguinte. Quando você controla, entenda por controlar. Vou dar um exemplo. Você coloca um limite quando você consegue. Você coloca um limite e aí você está preocupada com a reação do outro. Então você está tentando controlar a forma como o outro vai reagir. Você não consegue. Quando você precisa fazer alguma coisa e você está preocupada como que as pessoas vão receber aquilo. Tem que, de alguma forma, estar preocupada com a intenção. A forma como o outro vai receber e ver aquilo diz respeito sobre ele, porque ele tem um sistema de crença dele. Aí presta atenção nisso agora. Quando você controla, você se aproxima de quem na sua família? E no sentido de aproxima é parecer. Você se parece mais com quem? Mamãe? Eu vou falar por mim. A Elisa já respondeu. Mamãe, você? Mamãe maravilhosa, você tá aí, deusa? Encarnada na Terra. Controladora, maravilhosa. Então, de alguma forma, eu tô sendo leal também ao meu sistema. No meu caso, eu não sei no de vocês, e se vocês puderem responder, porque assim a gente sente que a gente não tá falando sozinha. Aí, Adriana maravilhosa. Mamãe também fala. Obrigada, o time das mães. Mandou um oi. Né? E lembrando que ninguém tá aqui para falar,
para culpar ninguém. Só que isso Sim. te traz clareza para onde eu tenho que olhar, né? Para onde eu tenho que olhar. E você sabe ver que isso que você falou é super importante, porque então, quando a gente começa a acessar essas memórias, a primeira coisa que acontece é natural, principalmente quem é controlador e aprendeu a silenciar e a ser o filho perfeito, né, para agradar, ser amado, ser visto, a gente começa então a apontar dedos. A princípio, é importante se despertar, é importante lidar com essa emoção reprimida, no meu caso, muita raiva, né, para acessar o amor, para integrar a informação, mas entender o quanto que isso doeu, feriu. E a nossa reação mais primal, então, é apontar culpado. Porra, mãe, você ferrou com tudo. E, na verdade, vamos lá com calma, tá bom. Isso aconteceu, mas a gente continua sustentando. Exato. A mãe não vai mudar. Quem tem que mudar é a gente. Assim, integrar esse conhecimento, lidar com essa informação. Tudo bem sentir o luto, tudo bem sentir a raiva, entendendo que era uma outra pessoa que talvez não tinha nem metade do conhecimento que a gente tem hoje. Pelo menos isso é algo que me abre um rol de compaixão muito grande pela experiência e por aquilo que foi engatilhado nela, porque provavelmente... Calma aí, eu vou falar uma frase bem forte. Ela estava engatilhada do processo interno dela, que provavelmente também falava da infância dela. Tem uma frase muito forte pra gente que estuda o trauma, que é o seguinte: toda vítima, quando não trabalha o seu trauma, vira um abusador. E aqui não quer dizer que a pessoa necessariamente vai abusar fisicamente de outra pessoa, mas muitas vezes essa violência na fala, essa cobrança, essa exigência do comportamento do outro, inclusive esse sistema de punição que é tão naturalizado dentro da gente, é abuso, é trauma, gera trauma. A gente não se sentir muitas vezes seguro para falar com os pais aquilo que a gente, às vezes o que acontece lá fora, e foi o meu caso, eu não conseguia falar o abuso que eu estava sofrendo aos 9 anos de idade para os meus pais, porque eu também não me sentia segura. Não quer dizer que eles me abusavam fisicamente, não, mas eu não me sentia segura porque a maior parte do tempo eu tinha que corresponder a uma expectativa, um comportamento, e eu não conseguia então abrir porque eu tinha medo da punição que poderia vir. Olha só que doido, dentro da cabeça de uma menina de 9 anos, que está passando por uma situação extremamente dolorida, e que eu só fui me dar conta depois dos 25 anos, aquilo fazia sentido na época, por conta de toda essa história que foi acumulando. E isso aumenta os nossos níveis de estresse, de cortisol, de adrenalina, isso está no nosso sistema. Então o controle nos protege, mas ao mesmo tempo também nos machuca, porque a gente não consegue se conectar com o outro, porque a gente também não se conecta consigo. E nessa busca de ser perfeita, nessa busca de anular a nossa voz, para então dar vazão ao outro com esse medo do julgamento do outro, que basicamente é a história da minha vida, a gente perde a nossa autenticidade, a conexão com quem a gente é. E pasme, se você não reconhece a sua individualidade, a sua autenticidade, você não se permite viver o prazer de verdade. Porque você vai assumir um personagem de como tem que ser, então, uma mulher foda, sexy na cama que só se fode, ou então a gente começa a se rejeitar num nível tão profundo que a gente quer se desconectar do corpo e anestesiar por completo. Então aqui vem a super... não sei. É o anestesiamento, a baixa libido, você pode tocar e não sentir nada, ou então querer para provar, mas que não necessariamente está sentindo aquilo que quer demonstrar para o outro. E olha só que louco, é aí que muitas vezes a gente acaba reforçando, inclusive, a violência sobre os nossos corpos e retraumatizando ele. Foda, né? Tem sentido para vocês, gente? Vocês falam aí, porque às vezes na minha cabeça caverdiana a gente sabe que o negócio vai. Não, com certeza. E uma outra coisa também, né, amiga, essa questão do excesso de controle, como é, gente, um mecanismo aprendido, e eu vou trazer aqui essa fala que eu vou trazer agora, ela me despertou por uma questão que uma amiga minha me contou, que saiu de um relacionamento abusivo e entrou num relacionamento muito saudável depois de um tempo, se trabalhando e tudo mais. E aí, ela virou pra mim e falou assim, amiga, eu não sabia nem que isso era possível. É tão instaurado e naturalizado no nosso corpo, né? Exato. E aí eu falo pra vocês, essa questão da exaustão que você sente, né, pelo excesso de controle, por ter que estar equilibrando ali todos os pratinhos, por olhar na rede social e achar que tá todo mundo dando conta de tudo,
Isso não tá, não tá. Tô falando pra vocês que não tá. A minha não tá, pode ficar tranquilo, Isso. que eu vou admitir isso pra vocês. Então, é um processo que está naturalizado. Então, a gente acha que esse é o normal, esse é o comum. E, na realidade, não é. Isso vai drenando cada vez mais a sua energia. E aí, é um ciclo negativo. Então, beleza, eu controlo tudo para me sentir segura. Aí, o que que eu faço? Eu começo a tomar conta de todas as áreas da minha vida. Então, eu me preocupo com a família, com o que que eu tenho que fazer no trabalho, com os colegas de trabalho, com os colegas pessoais, tipo assim, com os amigos, enfim. E tô ali, né? Só no fora. Eu tô no fora, no fora, no fora. Dentro, não existe dentro. E aí, o que que eu percebo nisso? Que não existe tempo para você. Você não cria tempo para você. E aí o corpo vai cada vez mais tensionando. A Elisa parte do mesmo princípio que eu, que é não existe uma transformação, um processo de autoconhecimento que seja só mental. Se isso não passar pelo corpo, vocês vão me perdoar. É uma coisa estranha aí, cara. Tem alguma coisa que precisa acontecer no processo. Então, assim, precisa passar pelo corpo. Precisa sentir. E pelo corpo que eu digo, gente, é realmente reaprender a sentir. Então, eu preciso reensinar, porque o meu corpo já sabe disso, né? Ele já viveu esse estado de não ter que controlar tudo ao mesmo tempo, de poder estar relaxado. Já vivi isso. Só que a gente esqueceu. E aí, se esqueceu, eu preciso relembrar. Então, eu preciso me proporcionar mais momentos de prazer durante o meu dia a dia. Quando eu dei o tema da live, né, que eu falei assim, sem prazer na vida, sem prazer na cama, não significa que a cama tá fora da vida, mas no sentido realmente do dia a dia, sabe? Eu pergunto, numa semana de 7 dias, você existe dentro da sua rotina? Você existe? Tem um momento que você pode sentar e fazer qualquer coisa que você gosta? E eu vou falar uma coisa para vocês. Tem um livro que eu li uma vez, de uma jornalista brasileira. O livro chama assim: Mulheres não são chatas, mulheres estão exaustas. E uma das falas que ela traz é que a gente acha que as pessoas não são capazes, né? No sentido... Vou dar um exemplo aqui, tá, gente? Dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Lá no começo do relacionamento, 6 anos atrás, vocês falam com a pessoa que falava assim, não, deixa que eu faço. Não, vou cozinhar, vou lavar a louça, vou limpar a casa inteira, aí depois eu vou sentar para trabalhar, aí, né? Enfim, era a pessoa que queria controlar tudo. Porque ele não vai lavar a louça direito, porque ele não vai limpar o chão direito, porque ele não vai fazer nada direito, né? Eu fazia a mesma coisa quando eu era casada, cara. Ai, mano. Mentira, mas eu colocava ele pra cozinhar porque eu não sabia. Mas pode falar. Não. Isso daí eu sabia que eu não era perfeita. Nossa, amigo, sério. Até um dia... Não, imagina, até um dia que ele virou pra mim e falou assim... Você precisa aprender a receber. Eu falei, você tá certo. Você tá certo. Eu falei, eu acho que eu também preciso aprender a pedir. Então, eu comecei a falar, você pode... Eu vou cozinhar, você lava a louça? Uhum. Tipo, no café. Eu vou lavar a louça aqui, você pode passar pano na casa? Posso. Eu tô muito cansada. Você pode fazer uma massagem? Posso. Se ele não puder, ele geralmente fala assim pra mim, você me dá 5 minutos? Que eu já vou te ajudar, já vou fazer o que você me pediu, já vou, né? A gente precisa aprender a pedir também. Só que eu só consigo pedir a partir do momento que eu sei quais são as minhas necessidades, que eu não estou preocupada em atender a necessidade do outro, mas entender o que esse corpo precisa para relaxar, o que esse corpo precisa para realmente ter energia, para que a vida sexual não seja uma obrigação, mas sim um encontro de prazer. Sim. Né?
Faz sentido E é isso? muito. Nossa, e sabe que uma das coisas que você estava falando, e que para mim me salta muito, né? Pelo menos na minha história, é muito que essa minha necessidade de controle vem partindo do pressuposto de que se eu não controlar, eu serei traída. Algo extremamente ruim vai acontecer. Seja a pessoa não me amar, essa pessoa buscar outra, em outros contextos, de que alguém vai me passar para trás. E isso não é algo assim, tipo, racionalmente que veio para mim de uma forma tão gritante, mas que eu precisei escavar muito, que isso é como se ferisse muitos princípios também. E isso não é só em pessoas que passaram por abuso, gente. Isso está muito enrustido na nossa sociedade, o medo de ser traído através do julgamento, o medo de ser humilhado. Isso são coisas que acabam entrando num estado que coloca a gente num estado de ansiedade, estresse muito alto, e de tensão e de acreditar que se eu não for perfeita, essa pessoa, algo vai acontecer, essa pessoa não vai me dar. Então, olha só, eu baixar minha barreira de fodona, que só se fode porque está sempre à disposição do outro, mas nunca de si, e abrir espaço para ser vulnerável, e vulnerabilidade não é sinal de fraqueza, mas sim de franqueza e de verdade, né? Porque a gente, quando também aprende a lidar com aquilo que a gente sente, a gente sabe quando é seguro, pedir, baixar nossas barreiras, assim como é necessário levantar. Eu não vou pedir ajuda para um troglodita, acho que é assim que fala, né? Às vezes eu falo as palavras erradas. Eu não vou expressar do que eu estou sentindo raiva de uma situação, por que eu estou sentindo raiva de um limite sendo atravessado por uma pessoa que está me atravessando constantemente e que está querendo brigar e partir para parte física. Não. Eu parto do pressuposto que a pessoa, então, que eu escolhi conviver, ela quer tanto meu bem quanto eu quero do dele. Então, por isso, eu escolho fazer as coisas que nem sempre, né? Poxa, vou ali lavar a louça pro boy, nem sempre vai ser a minha melhor escolha. Mas se a pessoa me pede, por que não? Da mesma forma eu. Por que não pedir para fazer algo? Para nutrir essa relação? Para construir algo? E é necessário baixar essa barreira porque nós, mulheres, somos programadas então, a ser donas de lar perfeitas. De ser a mulher que é sexy na cama e a santa fora. Que tem uma régua reguladora de como deveria ser o nosso comportamento para ser amada. E quando a gente vai para o sexo em si, ainda mais. Quantas crenças a gente não tem para se manter no controle de que a gente abre mão do nosso prazer, do contato com o nosso corpo, com o nosso carinho, porque a gente está dentro de um relacionamento e parte de uma, parece que uma regra universal que ninguém me contou sobre, que eu trabalhando com mulheres descobri, de que você não pode mais viver o seu prazer, se tocar, quando está com alguém. E isso é muito enrustido porque eu não sinto mais vontade de me tocar quando eu tenho parceiro. E pouco a pouco a gente vai colocando toda a responsabilidade na mão do outro. E quando não supra essa expectativa da pessoa saber aquilo que eu quero, sendo que eu não me comunico, a gente se sente traída, a gente se sente frustrada, a gente se sente magoada. Como assim ele não sabe? E olha só que forte. A grande maioria de nós está tão desconectada desse corpo que nem se reconhece. Porque aqui vem de um outro princípio, que é o merecimento à vida e ao prazer. Mas se eu vivo com altos níveis de ansiedade e estresse, você acha que as pessoas sabem que a melhor forma de regular o sistema nervoso é o contato, independente de ser genital ou não, ao prazer. E olha só que doido, isso vai ajudar a regular o seu sistema nervoso. Isso vai te trazer acolhimento. E a gente acha que então a gente não pode tocar, a gente sente culpa, a gente sente ansiedade. Isso também são experiências de trauma. Isso também são experiências negativas que a gente não está processando. E se a gente não conecta, a gente não sabe também o que pedir, porque a gente não tem clareza. A gente espera que uma outra pessoa... E eu vou falar isso porque eu já namorei muito médium, tá? Inclusive ciganos pelo mundo afora, a louca. Mas é verdade. Pode ser o melhor médium do mundo. Mas se você não falar, amiga, não vai saber resolver o problema, não. Eu vou mais longe. Só pra falar mais bonito. Não adianta também se achar que ele tem que saber das suas necessidades, porque quem sabe das suas necessidades são você. Ele não tem bola de cristal, pô. E nem tem que ter, gente. Vamos tirar essa pressão no relacionamento com o outro. Você tem bola de cristal pra saber todas as necessidades do outro? Isso também se chama trauma tentando controlar. Isso se chama trauma. Eu achar, olha só que loucura, eu tô aqui me relacionando com a Veridiana,
E eu tô deixando de fazer as coisas porque na minha cabeça eu acho que ela tá me julgando, que ela não vai fazer por causa de X, Y, Z, porque uma vez na vida ela falou, Elisa, não, Elisa, agora não dá. Dessa vez eu não vou poder fazer live com você. Nunca mais eu chamo a Veridiana, porque, meu Deus, ela tinha coisas muito importantes para fazer, ela não me deu atenção. Como assim? Essa reação e a narrativa que você constrói dentro da sua cabeça também é. É o controle e o trauma aí berrando É a antecipação com amor. das necessidades do outro, né, amiga? Tipo, e até porque eu Nem gero são reais na maioria das exato. vezes. E aí, gente, é importante também falar o seguinte, que a partir do momento que você está tentando antecipar as necessidades do outro, não só para se manter no controle, você cria uma hierarquia dentro do relacionamento afetivo. Então, em vez de ser parceiro, parceiro aqui, ó, a hierarquia entra. Ah, Mamãe? eu controlo, eu dou, eu faço. Aí você vira mãe. Não. Aí não existe relacionamento afetivo. Ou então quando não é o inverso também, né? Papai você é você coloca que tá aí. abaixo. É, exatamente. Exatamente. Ah, ele que tem que fazer. Ó você aqui, ó. Empurrando a pessoa pra cima. Não. Responsável é você. E aí, uma coisa que eu também quero trazer sobre essa questão do excesso de controle, sobre essa tensão do corpo, sobre essa exaustão, Elisa já trouxe isso com muita maestria, mas eu só vou entrar um pouco mais, que é o seguinte. Se eu não consigo sentir, me habitar no sentido de corpo, como que eu consigo sentir na cama? E eu digo na cama na questão do sexo, né? Comigo e com o outro. Eu falo por mim. Eu entrava num processo que eu queria que acabasse logo. Eu não queria receber o sexo oral, porque eu falava assim, gente, mas e aí? Vai ficar lá até quando? Sabe? Não era uma coisa que me nutria, era uma coisa por obrigação. E não, eu vou falar uma coisa para vocês, não tem que ser assim. Não é para ser assim. Não é Isso desse lugar. não é para ser normal. Não deveria ser naturalizado esse tipo de comportamento, gente. Isso é muito forte. É muito, que a gente também vai forte. E a gente vai desenvolvendo, inclusive, mecanismos, como, por exemplo, o famoso fingir o orgasmo para que acabe logo. E é muito forte, porque, olha só, a gente não está só mentindo para o outro, falando e reafirmando que quer algo que, na verdade, a gente não quer, para, então, nutrir o ego do outro, e isso anulando aquilo que a gente sente, porque se você não está desejando e quer que acabe logo, a sua mente pode entender, mas o seu corpo não. Ele entende como agressão e violência. E isso ajuda ainda mais a criar mais barreira, mais trava contra o prazer. Você acha que seu corpo vai se entregar ao orgasmo, facilidade, alegria e glória que você merece, quando, na verdade, ele começa a entender como o toque do seu parceiro, da sua parceira, parceire, como um possível violador. E aí não relaxa, né? Cara, não relaxa. Aí relaxa como é nunca. Aí você controla mais. E foge. Controla mais. Controla e daí a gente vai mais. desenvolvendo. O mental vai ficando acelerado, a gente vai ficando ansiosa, a libido nunca tá alto. É óbvio que não vai estar. Porque primeiro a gente não nutre essa conexão, a gente não se permite sentir nem as nossas emoções e nem a sensação. A gente acredita que a gente nunca toca o corpo, mas quando tocar precisa despertar do nada. Um corpo que nunca é tocado, ele se anestesia, ele cria coraça. A gente precisa tirar com a mão, voltar a se conectar, desenvolver um olhar e um toque amoroso com a gente. Porque a gente aprendeu a tocar no tenso, no duro, na rapidez e na pressa, como uma forma de escapar e não de habitar. E olha só que forte, se a gente não entra nesse contato de merecimento ao prazer, de se abrir a esse contato, que nem a Veridiana falou, quando é que você se nutre? Não estou dizendo que você precisa se tocar, masturbar, alcançar orgasmo todos os dias. Inxalá, se você tivesse pique, multi-orgástica every single day. Inxalá, pode mudar mais, o que a gente aceita, é bom, e a gente merece, com certeza, mas você não precisa isso, mas ter esse contato. E para mim, no meu caminho, foi uma das coisas que primeiro fez eu abrir esse rol de entender as minhas raivas, os meus medos,
mas, acima de tudo, aprender a criar um espaço de segurança e amor, devoção por mim e a minha história. Quando eu toco meu corpo, independente se é para alcançar um orgasmo, se é genital ou não, quando eu faço algo por mim, eu estou ensinando o meu corpo de que ele está seguro, que ele não precisa, então, fazer coisas somente para os outros, mas que ele está aqui no agora. Eu ensino o meu corpo que ele é digno de amor, de respeito, que os seus limites são respeitados, que ele não precisa se proteger excessivamente. A sua desconexão com prazer na vida e na cama é o teu corpo berrando essa desconexão. E o que a gente faz, a gente tenta agredir ele à força para ver se sente. E o que ele necessita é de amor. Se você pegar um animalzinho e viver batendo nele, você acha que o quê? Ele vai chegar para você abanando o rabinho? Ele vai mostrar os dentes. Até a fofinha da Anitta, que mora aqui em casa. Se eu começar a agredir ela, ela não vai ser aberta e receptiva comigo. A mesma coisa do outro com o nosso corpo e de nós com nós mesmas. E é algo que a gente precisa começar a naturalizar. Essa conexão. Eu já comecei a viajar aqui, né? Mas não viajou, vamos continuar, né? não, na verdade. Não viajou em nada, não. Eu falo, é bem isso mesmo, porque isso, gente, entra esse processo de reconexão com o teu corpo, né? A partir desse lugar de amor, se a gente for, eu vou tentar deixar isso de uma forma mais palpável, que eu acho que às vezes pode não ficar tão claro. Mas quando a Elisa diz isso, é assim, ó, talvez você dormir mais um pouquinho quando você estiver cansada. Talvez é você, sabe, se olhar no espelho e em vez de falar, nossa, olha aqui, o que eu tenho que fazer, né, com essa celulite aqui, não, minha bundinha não vai ficar dura se eu não for treinar, né? Mas olha com gentileza, no sentido assim, de se dar um abraço, faz um carinho nesse corpo, sabe? Dá uma mexidinha nessa raba. Vai dar uma dançada, sabe? Vai dar uma dançada, tá lá no seu banho, toma um banho com presença, se faz um carinho, sabe? Massageia a cabeça quando você estiver lavando o cabelo. Então, assim, é proporcionar esse estado de presença e contar pro corpo, ó, tá tudo bem, você pode relaxar. Tá seguro. Tá tudo tá protegido. bem, pode soltar. Uma forma de trazer esse lugar de carinho, de respeito, de gentileza, é você respirar, e aí a gente parte do mesmo princípio, né? Que é a respiração. A Elisa faz um tipo de respiração, eu trabalho com outro, que é a respiração do renascimento, que é para realmente trazer presença. A gente não está acostumado. Gente, presta atenção numa coisa que eu vou falar para vocês. Eu já expliquei isso uma vez, mas como não tem só das minhas maravilhosas aqui, o que acontece? Toda vez que você toma um susto, toda vez que alguma coisa acontece na sua vida, existe um fluxo que é travado no seu corpo. Imagina que você toma um susto, olha o que você faz. Aqui, ó. Isso daqui foi parar em algum lugar no corpo quando assustou. Quando trava a respiração, não dá para falar nem interrupção. Interrompimento, olha que louco. Essa interrupção vai parar em algum lugar no seu corpo. Aonde está? Não sei. Como é que você libera? Libera. Você pode liberar através da respiração, através da gentileza. Eu respiro bastante, né, bonita? Eu respiro bastante. Diga-se de passagem, eu vou taquei você para respirar, porque olha, maravilhoso. E assim, gente, eu vou falar pra vocês podem achar que sabe respirar. Não sabe, porra, porque se soubesse já tinha metade dos problemas resolvidos, assim, só pra deixar claro. E é muito forte isso, porque existem lugares muito físicos onde se encontra essa tensão, em várias outras regiões. Mas eu vou te dizer, o principal lugar onde está esse medo e esse susto, sabe onde que tá? Lá no seu cozinho, literalmente. Sabe aquela expressão? Tô com o cu na mão? Tá ali. Trancado. A sua vagina também, tá trancadinha, porque é o nosso assoalho pélvico. Ele que contém, é onde vai ter a energia para dar no pé, é ali que você vai relaxar para gozar, assim como vai estar ali tensa, congelada no medo. Assim como outras partes do nosso corpo. Relaxar, respirar. E é uma respiração de se abrir
Porque para mim a respiração de nascimento é realmente voltar a conectar com esse merecimento que é o princípio da própria vida ali. Eu trabalho, para quem não sabe, com a respiração ovariana de alquimia feminina, com as práticas do Tantra, e agora estou fazendo uma especialização de respiração circular do útero. E o princípio é o mesmo, é um movimento, a respiração para abrir o corpo e um movimento para a gente sair da mente e se conectar com esse ar. Trazer fogo do movimento aonde está essa atenção, aonde está acumulada essas coraças, essas proteções, para então a gente poder, com o calor, soltar e reorganizar o nosso sistema nervoso e o nosso corpo para abrir. É lembrar e ativar esse curador dentro desse sistema de que eu não estou mais em perigo. Então, o que eu vou fazer agora com essa experiência? E não é algo racional, é sensorial. Então, são ferramentas que a gente vai saindo da mente para se conectar com o corpo. E a pergunta que não quer calar é: o que teu corpo tem para te dizer quando ele começa a abrir? Quando eu descobri essa história, e é algo que para mim eu tenho ficado bastante apaixonadinha, principalmente no último ano, que parece que foi soltando. À medida em que a gente vai fazendo, parece que vai soltando realmente, assim, umas coraças, uns metal enormes assim do corpo, é teft, teft. E uma das coisas que eu mais percebi é que aqui dentro desse corpo, apesar de tanta história de dor, havia um coração profundamente grande, gentil e amoroso. E eu fico assim, gente, como? E assim, para os outros, eu sempre soube que existia. Mas pra Elisa, caralho, mano, ela é gentil e amorosa consigo. Assim como quando abre e percebe o prazer, eu fui descobrindo, uau, a forma como me condicionaram a transar não tinha nada a ver com a forma como esse corpo, na grande maioria das vezes, quer. Não é na pressa. No meu caso, não é na pressa e na atenção, mas essa abertura nesse contato. Ai, como que eu amo receber carinho. Como que eu amo não ter que cumprir uma regra, como que eu não preciso ser algo que eu não sou, e o quanto que isso é tão bonito e potente. E sabe, uma das coisas que eu também percebi muito ao longo dos anos, né, que quando a gente coloca na ponta do lápis esses processos, assim como a Veridiana, é coisa de quase uma década, gente, onde a gente vai percebendo que a maior beleza não está naquilo que eu preciso cumprir com o outro, mas eu acho que uma das coisas mais bonitas, quando eu comecei a ser gentil comigo mesma, eu comecei a perceber quão magnética, sensual e o quanto que eu sou não só atraente para Elisa enquanto ser humano, né? De que tem uma boa lábia, uma libriana que gosta de dar uma biscoitada, não vou negar não, cara. Culpada, mas não culpada, mas com certeza me empodero dessa parte minha, né? Do poder de um bom biscoito. Mas o quanto que isso chama a atenção das pessoas, o quanto isso me torna mais magnético, o quanto que as pessoas querem estar junto, o quanto que as pessoas querem viver experiências, mas acima de tudo, eu tinha uma crença muito doida de que se eu não fosse a fodona, os homens nunca iriam olhar pra mim, que os homens nunca iriam me desejar. Gente, é uma crença limitante das grandes. Porque da mesma forma como a gente busca carinho, como a gente busca experiências diferentes das pessoas também. E muitas vezes a gente coloca uma pressão danada, constrói uma ideia sem antes mesmo da gente conversar com a pessoa, de que essa pessoa não vai aceitar, porque essa pessoa só gosta dessa maneira, mas a gente nunca abriu a possibilidade para essa pessoa abrir e ter uma conversa de humano para humano. Porque parece que a outra pessoa é um monstro. Ou então essa outra pessoa, né, uma pessoa tapada que não entende nada. E na verdade é só a nossa coraça berrando. Vocês não têm noção das experiências penetrativas sem penetração, em que as pessoas se abrem para viver experiências, às vezes só respirando e vocalizando, tocando partes do corpo, vivenciando experiências orgásticas, porque se abriram essa possibilidade de fazer algo diferente, porque era algo que eu tava, poxa, e se? Que interessante seria se você se abrisse para dar uma respiradinha comigo. E coisas mágicas acontecem, assim como às vezes eu também quero esse normal que, né? E o quanto que pode ser interessante quando estou segura nesse corpo. E isso é sair do controle, tanto o controle que me faz acreditar que a outra pessoa, basicamente, uma narrativa absurda dentro da minha cabeça sobre como o outro vai reagir, ou então esse medo profundo que me paralisa, que não me permite relaxar e receber. Faz sentido?
Esperamos que sim. Abrir para sair da narrativa, assim como se abrir para receber e se permitir ser mais autêntico, e que isso é um ato de amor. Enfim, né? Resumindo tudo. Maravilhoso, né, gente? Fala sério. Uma coisa que eu acho interessante, amiga, que eu acho também que é válido a gente falar, é que esse excesso de controle, ele te previne de uma coisa que é o que cria conexões profundas e experiências também profundas. Estar vulnerável. Porque Intimidade. em algum momento a sua vulnerabilidade, eu não digo que ela foi usada contra, mas ela foi, não vou falar rompida, que seja atravessada. E aí entrou nesse lugar do controle para não se tornar de novo vulnerável. Só que não existe intimidade sem vulnerabilidade. Não existe vida sem vulnerabilidade. Exato. Nós somos seres humanos e somos vulneráveis só por si só. Oh, Madre Tierra fala assim, esses humanos loucos, eles querem controlar algo que nem eu mesmo controlo, que são as forças da natureza. E a gente tá aí, ó, achando que tá arrasando. Ai, gente, eu tô uma vergonha na cara. Desculpa, pode continuar. Imagina. E aí, eu quero que a gente, agora que a gente já tá caminhando pro final, eu quero trazer estratégias mesmo, sabe? Pra gente poder ver onde que eu posso deixar de controlar a vida do outro, deixar de cuidar da vida do outro, deixar de antecipar as necessidades do outro, deixar de estar sempre fora para estar dentro, para habitar dentro. Entende? Uhum. Sim. Então, uma das coisas a gente já trouxe aqui, que é a respiração, né? E não é a respiração do jeito que a gente conhece. Não é não é isso. Não é isso. Não é isso, Brasil. Desconstrói. Inspira grande, solta grande. Você só de você ter atenção na tua respiração, agora nesse segundo que você está aqui assistindo esse nosso encontro, que é, como que tá? Você tá respirando mais curtinho? Tá tenso alguma região do seu corpo? Vai começar, tipo, se percebe, começa a se perceber. No sentido assim, tô lá, né, no trânsito, como é que eu tô me sentindo? Cadê minha boca? O cozinho a boca tá travada? tá tenso? Presta atenção como tá a vulva, o cozinho. Gente, o dia inteiro eles estão tensos. Vocês percebendo ou não, eles estão tensos. Brasil, tem tudo isso aí. Aí, a segunda coisa que eu trouxe aqui é o seguinte, que é um tema que eu amo de paixão, mas eu não vou me estender, que é colocar limite, fofa. E o limite é... E daí que eu tenho um mantra. Eu tenho um mantra pra esse limite. Então, e é com amor. Assim, ó, não recebe como se fosse direcionado pra você ou pra qualquer seguidora, mas é assim, ó. Não é pessoal, gente, mas às vezes a única coisa que você precisa é meter o foda-se. Então é o mantra do... Sou fofinha, mas também sou meio cara, uma dualidade equilibriana. Taca o foda-se. E não é dizer que você quer romper a outra pessoa, mas muitas vezes, se as pessoas não estão disponíveis para ouvir aquilo que você está sentindo, você vai precisar se proteger. Então você vai precisar dizer um não, dizer o basta, e vai ter que ligar o foda-se. Porque quem você é tem valor. Aquilo que você sente também. E você é mais do que merecedora de ser digna e respeitada aquilo que você sente. Parece lógico, mas não é. Então, dizer não para o outro não é criar barreira, mas sim ensinar aonde que está a porta para criar essa intimidade. Fez sentido? Esperamos que sim. Pode continuar. E dizer sim para você, tá? Quando você diz sim para o outro querendo dizer não, você está dizendo não para você, fofa. Não esquece de dizer não. Ó, tomando. Então não dá não, né, bicha? Organização da sua rotina. No sentido de você existir na sua rotina, de procurar coisas que realmente te dão prazer. E, gente, eu digo que procurar coisas que te dão prazer quando você tá nesse estado, tipo,
da vida, de viver no automático, de viver pelo outro, não é uma coisa fácil. É igual procurar um terapeuta. Você vai na terapia e você fala assim, ah, eu não gostei dessa pessoa aqui, não. Ah, não vou fazer terapia nunca mais. Não, cara! Você vai tentar de novo. Tem que... Você vai com Olha um só. terapeuta e, tipo assim, vai procurar. Vou dançar, vou lá fazer a respiração com a Elisa, eu vou, sei lá, vou tomar um café sozinha. Caveridiana. Vai no meu negócio, vai na minha vivência, vai, tipo assim, alguma coisa. E sabe, gente, é muito doido isso, porque eu era uma pessoa, eu sempre fui bem, assim, expansiva, né? Antigamente eu achava muito difícil meditar, tirar 5 minutinhos. Mas tem uma coisa que Deus me abençoou, foi o danado do controle e da disciplina que veio junto com ele, que instaurou aqui a regulação, que era positivo. Então, tentar a resiliência é algo assim que eu acredito que eu tenho, que eu continuo trabalhando muito, né? E, cara, eu comecei com 5 minutinhos. Ai, 5 minutos só para movimentar minha raba, 5 minutinhos só para prestar atenção na minha respiração. Hoje, gata, se deixar, eu faço questão, às vezes, de acordar 6, 5 horas da manhã, dependendo da programação, para eu ter 1, 2 horas para dedicar tempo a mim. Eu sei que ninguém gosta aqui de acordar 5 horas da manhã, nem sempre eu também, mas às vezes o corpo necessita e eu dou um jeitinho. Quando não, eu faço 1 hora ou meia hora. Mas deixou de ser uma obrigação e começou a se tornar uma prática de merecimento que a Elisa tem. Porque é o dia inteiro trabalhando, é não sei o quê. É as coisas acontecendo e quando chega a noite, eu só quero dormir. Mas se eu não tivesse começado um dia com aqueles 5 minutinhos para me autorregular, nem que seja para tirar uma cartinha ali no tarô, assim, então vamos ver o que a sorte me apresenta. Tô brincando, também não é assim. Qual mensagem o universo tem para mim? Toma vergonha na cara e vai se nutrir. E vai se nutrir. Assim, acontece muito frequente. Então, começa com 5 minutos, começa na brincadeira, começa se permitindo. E depois você vai perceber que esse tempo você vai sentindo mais necessidade, porque você vai sentindo esse espaço. Mas não adianta, você quer que o boy, a mina, te dê tempo, mas você não dá tempo para si. Ai, gente, vamos crescer e tomar vergonha na cara. Ninguém te dá aquilo que você não se oferece. Resumo, pode continuar. Tem. Com amor. Com amor. Te falo isso com amor. E no começo, que fique claro, você vai lutar contra, que você vai falar assim, poxa, gente, vai ser assim, disso? O inferno. Vai ser bom depois. Vai ser sempre assim, mas pra quê? Que besteira. Tem outras coisas pra fazer. Eu tenho outras coisas pra fazer, que, né, até parece, que coisa ridícula. E vai chegar um momento que vai ser assim, depois vai ter o momento da culpa, você vai sentir culpa de estar tirando. Eu tô contando, gente, é sério. Eu já tô contando, antecipando, para depois vocês não falar que ninguém contou para vocês. Aí você vai sentir culpa, vai ter são fases, né? E o mental vai sentir a culpa. Exato. Que eu senti a culpa, que, ai, meu Deus, tô descansando, eu tenho tanta coisa para fazer, né? Ai, mas eu também tô tão cansada, eu mereço. Você fica naquela dualidade. E aí você vai para a terceira fase, que é aquela fase que você vai falar assim, gente, é possível, né? Então eu vou me dar esse momento, porque é o que realmente se aceita, e aí você não se negligencia mais. Você fica maravilhosa. Quando você vê, você tá cantando a tua mantra. De manhã, 5 horas da manhã, todo mundo mandando você calar a boca. Isso ela faz, tá, gente? Só pra contar pra vocês. Essas coisas aí toda ela faz, tá? Vocês estão achando que não. Ou então fica ali rebolando, né? Eu tô aqui um período na casa com meus pais, né? E eles falam, Elisa do céu, o que você tá fazendo naquele quarto? Porque eles começam a ouvir. Daí eu falo assim, gente, pode olhar aqui, eu não tô fazendo nada. Mãe, vem aqui, vamos respirar junto, não tem problema não. Eles ficam depois zoando comigo, falando, né? Porque, é assim mesmo. Vai saber. Mas eu nunca vou esquecer. A primeira vez que eu vim aqui em casa, todo mundo tava. Meu pai me olhou assim com os olhos regalados, assim. E eu falei, oi, papai! Oi, papi! Foi interessante. Pode continuar. E aí, compartilhando demais. Não, imagina. E aí, o que acontece? A última coisa que eu quero. A última não, né? Penúltima. Que eu quero trazer é autocompaixão. Ter compaixão por você, pelo seu processo, saber que, né, não é
Não vai estar sempre no alto, vai ter momentos que você vai estar mais no baixo, e aí é quando você vai mais precisar, né, soltar. Você fala assim, tem algum pratinho que eu posso deixar cair no chão? Que vai precisar cair, ó, vai cair pratinho no chão. Quando você entrar nesse processo aí de soltar o controle, você pode contar com isso. E aí, a última coisa, gente. Isso eu ia falar um negocinho. Fala, amiga. Fala. Desculpa. Imagina. E eu acho que nesse processo da autocompaixão, de sair do controle, quando as coisas assim, fogem do controle, e às vezes nesse fugir do controle as coisas podem dar errado. E eu sei que é foda falar isso pra você, porque parece não ser sensitivo, mas é. Pode, tem coisa que vai dar muito errado. Mas entenda que para dar certo, as coisas vão ter que dar errado. Para você encontrar o seu certo. Para você se dar a permissão, para você experienciar. Então, a gente pode tirar aquela onda de que você precisa ser perfeita, inteligente, bonita, sexy, tudo no mesmo pacote. Entenda que quando vai dar merda mesmo. E que essa merda vai te trazer uma estrutura para entender que, talvez não seja esse caminho e mais próximo de onde você quer chegar. E é aí que você precisa de muito amor. E é aí que você vai descobrindo que você é uma pessoa gentil, amorosa, e que, cara, quando o dia que você perceber que as coisas, que você pegou a merda, jogou no ventilador e ela espalhou pra tudo. E você falou, poxa, Elisa, poxa, Veridiana, poxa, mas você deu o seu melhor. Você errou tentando acertar. Isso não é negligenciar, não é passar pano, mas simplesmente entender que ali também tem uma criancinha que quer ser vista, que quer ser amada e que merece compaixão, gente. Vamos parar de ficar dando essa chibata, dar seu carcereiro interno. Um pouquinho de amor, porque amor próprio não tá ali, ó, quando você tá biscoitando linda, maravilhosa, que todo mundo tá ali, ó, você bonita, gatinha, me passa o seu número, me chama. Não, é quando você tá na merda mesmo, né? Ó, como que eu entendi que funcionava? Depois de muito pé na bunda. Então, fica aí o meu conselho. Abraça. Abraça. Às vezes também pode passar um paninho pra você mesma, não precisa passar pano pros outros, mas passa pano pra si um pouquinho. Dá uma acolhida. E questiona os seus medos, questiona o seu predador, questiona essa parte sua que está cobrando demais. Sim. Você não errou, você não vive errando, você, mesmo quando às vezes sem querer acaba magoando alguém, você não é um ser humano horrível, você às vezes erra, e tá tudo bem, às vezes você engatilhou e falou de um jeito que foi atravessado. Você, da mesma forma que é capaz de pedir desculpa para o outro, ou sinto muito, você também pode desenvolver um olhar muito mais de auto-perdão aí, tipo, eu reconheço que eu fiz, mas também isso não significa que eu sou só isso. E anula todas as coisas boas que você é, que você já fez. Então, vamos ser mais amorosos. Pode continuar. Maravilhosa. Não, porque assim, trazer tópico não tô, mas tô metendo pitaco em tudo, né? Vai. Vai que aparece. Você tá complementando o que eu tô falando, ué. E aí, uma coisa que você falou que eu acho interessante que é o seguinte, você pegou e falou assim, pode dar errado. Eu digo pra você uma coisa, vai dar errado. O dar errado é não alcançar a expectativa que você tinha. Isso pra você é dar errado. E eu não tô falando pra você que você não tem que ter expectativa, porque aí é nosso. Nós vamos sempre ter expectativas. Mas elas... Pode colocar uma intenção. Isso! Porque a expectativa é a mãe da frustração. Isso, exatamente. E aí, eu digo mais. A necessidade do controle para ter segurança o tempo inteiro, ela só acontece por uma razão, gente. Porque você não confia em você. Porque a partir do momento que você tiver confiança, pode dar merda. Você vai dar conta de resolver. O mundo pode estar caindo. Você vai dar conta de resolver. Só que não é resolver na vida dos outros, tá? Ótimo. E assim, eu sei que daí a gente cria uma ideia que a gente só precisa então olhar para essa confiança quando ela estiver tinindo. Quando a gente parece que nem as mulheres da capa de revista. Eu vou te falar. Pelo amor de Deus. A minha confiança não é quando eu coloco terninho e tô maquiada, não. A minha confiança nasce quando eu consigo confiar em mim, ter fé em mim, mesmo com o cu na mão. Assim, nossa, eu descubro que eu sou corajosa, que mesmo com as minhas inseguranças, as minhas travas, eu ainda assim me dou a cara a tapa. Tô com o cu na mão, mas tô... Fazendo. Cara,
tô fazendo, eu tô me permitindo vivenciar a experiência e não colocando um personagem de que eu sou uma mulher foda, super confiante a todo momento. Inclusive, eu não sei se isso é confiança. Pode ser que um dia a gente adquira isso. Mas vamos falar real, a confiança, ela vai sendo adquirida para quem se põe na estrada. E não quem tenta uma vez e acha que vai acertar logo de cara. Isso. Na Exatamente, porque isso é minha infantil. experiência, a gente vai com o cu na mão, vai com amorzinho pra, né? Tá tudo bem, Elisa, criancinha, tá tudo bem. Vai. E vai criando essa ponte. Pensa na polaridade emocional de várias emoções aqui falando comigo o dia inteiro, né? Não, aqui. Tá com medo? Não, mas pode ser amoroso. Não, mas agora vamos brincar um pouquinho. Mas agora a gente vai tacar o foda-se. Vocês já viram aquele desenho das emoções? Eu não vou lembrar o nome. Divertidamente. Qual que é o... Divertidamente. Então, acontece algo semelhante aqui. Ai, gente. Pra todo mundo. Pra todos nós. Desculpa, mas fez sentido? Esperamos que sim. Super, super. E a confiança não é a certeza de que tudo vai dar certo. É a certeza de que, não importa o que aconteça, você tem condições de lidar sem se abandonar. Você tá segura nesse corpo. É isso. Meus amores, amiga, olha, vou te falar. Gente, agora que eu já caminhei pro final, faz 20 minutos que eu tô caminhando pro final. Vocês e eles já não param de falar. Conta. Fez sentido pra vocês essa live? Tocou no coração de vocês? Se tocou, então eu vou pedir uma gentileza. Nós praticamos aqui a lei do equilíbrio. Então, o equilíbrio veio aqui até você, que foi assim, ó, o equilíbrio tá te dando, essa parte aqui, ó, essa parte, Elisa Veridiana está te dando, e aí eu tenho que pedir a lei do equilíbrio, que é a lei do retorno. Manda essa live para alguém, para que a pessoa possa assistir depois, porque ela vai ficar salva. Tem esse aviãozinho, essa setinha, clica ali. Compartilha com aquela amiga que tá precisando, dá umas boas risadas, dá uma choradinha, ao mesmo tempo fala assim, eu sou o suficiente. Ou então manda para aquela pessoa que acha que precisa ser foda. Foda-se a fodona, gente. Foda-se. Foda é ser você. É foda é ser autêntica e não assumir um personagem que, ai meu Deus, tem que cumprir as expectativas do mundo e é que criou da própria cabeça. Ai, gente, vamos naturalizar o relaxamento. Gente, vamos naturalizar agora... a felicidade. Exatamente. Agora, ó, eu quero agradecer a todo mundo que passou aqui, todo mundo que assistiu esse encontro, que é sempre um encontro que eu digo que eu e a Elisa, a gente tenta trazer as coisas com muita leveza, contando realmente parte da nossa história, porque já teve muito choro também, né, nos bastidores, enfim, né, já teve muito choro. Quem vê ela sorrindo não sabe a posição fetal, que já chorou. Não sabe. E aí, para quem é de São Paulo, eu vou deixar um convite. No próximo dia 12, agora de agosto, das 2 às 9, eu vou fazer um encontro presencial para mulheres, que é justamente transformar a rigidez em confiança. Então, a gente vai viver um processo dentro de uma roda de conversa, vamos debater um pouco mais sobre isso. Como eu já disse lá no começo, não acredito só no cabeção, eu acho que tem que trazer para o corpo. Então, a gente vai viver um processo de respiração consciente profunda e vamos também fazer uma integração com Sound Healing, porque para quem não sabe, eu também sou terapeuta de Sound Healing, trabalho com terapia do som. E eu tô com muita saudade, para quem não sabe, eu não moro em São Paulo, né, gente? Agora eu moro em São Miguel do Gostoso, muito maravilhosa. Você é uma gostosa, né? Convenhamos. Claro. Então, eu tô indo. E é isso. Para quem quiser mais informações, eu vou pedir para me mandar um direct dizendo lá, eu quero, eu já vou saber o que que é, e aí eu vou entrar em contato com você. Amiga, eu sou muito grata, muito, muito, muito grata pela nossa troca, pelo nosso encontro, pela sua vida, pelo seu trabalho, pelo seu servir. E é isso, tamo junto. Ai, gratidão, Vê, pelo convite, que eu me autoconvidei e falei assim, vamos numa live! Gente, eu fico atormentando essa Veridiana. E daí, né, ela me chamou pra fazer uma live, depois eu... Me chama, me chama. Vê, você sabe que eu amo você, que você é uma pessoa maravilhosa, um divisor de águas, e eu acho que no meu caminho
eu nunca teria chegado tão longe se eu não tivesse profissionais que me guiaram. Porque, gente, trauma não se resolve sozinho, não é assim, não. Né? Depois a gente vai estudando, vai se trabalhando, e hoje é o que eu faço, mas assim, a gente precisa de profissionais sérios, e a Veridiana é uma profissional séria, que traz muita responsabilidade e um olhar amoroso. Mas, principalmente, eu acho que tem a neutralidade de não ficar colocando a opinião e a visão de mundo dela. Ela cria um espaço de contenção amoroso para que você possa se desenvolver sob a condução. E isso é fantástico. É isso que a gente necessita, e trazer sempre para o corpo. Então, Veridiana, gratidão e com certeza falo para vocês, gente, Veridiana e Mara, bora para São Paulo, todo mundo fazer o workshop, o evento, porque realmente é um divisor de águas, viu? Então, gratidão, gente, por ter me ouvido, ter dado umas boas risadas comigo, viu? Um beijo. Né? Com a gente. Beijo, gente. Grata, grata, grata. Boa noite. Boa noite.